O problema do homem é o dinheiro do mundo, que quanto mais você quer, mais você tem. Não se conforma com o que tem ali. Né? Devia dizer assim, é suficiente para eu pagar as minhas contas e para eu viver bem. Mas ninguém está satisfeito, a maioria quer mais do que isso, não é assim, filho? Sim, senhor. Esse é o grande problema. Quando você deixar de se vitimizar, tudo na sua vida vai mudar. Não é assim? Claro. Aconteceu, passou. A partir de hoje, desse momento, de agora, não vou permitir mais que essas vibrações interfiram na minha vida. E aí, fica ali e vai. Mas às vezes a pessoa gosta de passar pelo sofrimento, gosta de se fazer de coitadinho para ter a atenção dos outros, entende, filho? Claro. Esse é o problema. E como eu digo muitas vezes quando a pessoa vem aqui, quando você passar pelaquela porta, eu não quero mais choro, não quero mais arrependimento, não quero mais essa dor no peito. Ao passar pelaquela porta, seja uma nova pessoa e acredite que tudo na sua vida vai dar certo. Se você não acredita, não dá, né? Assim, filho? Claro. Exu precisa de entrega na encruza para ficar forte? Ixi, não, filho. Para ficar feliz? Para me proteger? Para que Exu precisa de entrega na encruza? Ixi, quem disse que Exu precisa de entrega na encruza, filho? Aí são vocês encarnados que dizem isso. Se o Exu, ele trabalha na base da lei, na base do que é certo. E nem todos os pedidos que são feitos, você sabe disso, são na lei, no que é certo. Então eu procuro trabalhar e ajudar quem faz as coisas certas. Mas às vezes as pessoas vêm das bebedeiras, vêm das farras, não se cuidam, não se preparam, e aí seu padrão vibratório não está autossuficiente. Quando o seu padrão vibratório está muito baixo, você permite que esses espíritos se aproximem e façam mau uso da matéria. Ai. Então você, que se a fortaleza é sua, o corpo é seu, mantenha ele sempre equilibrado, para que as coisas não aconteçam. Para o Exu! Se você firma a sua força, se você acredita no guia que te acompanha, é assim, filho. Se você crê que ele vai lhe proteger de tudo, então acho que não precisa ser na encruza. Você pode até oferendar para isso, mas no lugar certo, e não na encruza. E fala, de moço. Salve. Tchau. Seu Exu, qual é o nome do senhor? João Caveira. João Caveira? Eu posso convidar-lhe para se sentar? Graças a Deus, muito obrigado. Louvado seja. Seu João Caveira, qual que é a sua área de trabalho, o seu ponto de força? O ponto de força é na Calunga, no cemitério. Claro. E a área de trabalho são as demandas mais pesadas, em que os outros guias não conseguem descer e alcançar. O que seria uma demanda pesada e depois o que seria uma demanda mais pesada? Chifio, Senhor. existem muitos espíritos com níveis e padrões vibratórios diferentes. Aqueles espíritos que são chamados em alguns lugares de escravos ou de comandados, é mais difícil para um espírito que tem um nível mais elevado trabalhar e arrematar e levar esse espírito. Essas energias mais densas é trabalho para os Exu fazer. Entende? Sim. Por que a sua mão fica nesse formato? Fiquei minha mão já assim, filho. Porque a sua mão é assim? Sim. Assim como? Desse formato aí? Isso. Ficou travado assim os dedos, é? Sim, não, filho, é movimento. Ah, Mas a posição de guarda, de sentinela, é assim. Entendi. É uma posição de guarda e sentinela. Sim, filho. O que aconteceria se o senhor não ficasse com a mão assim? Sim, não tem problema, filho. Isso aí já fica assim, mas a posição de guarda e sentinela
vontade aqui. Eu estou conversando, mas estou olhando tudo o que acontece ao redor. Pronto, claro que sim. Pode-se dizer que essa posição de guarda e sentinela seria como aquele momento do lutador que já criou todo o condicionamento e se coloca naquela posição para que tenha assim uma resposta mais rápida e esteja mais aberto aos reflexos. Filho, é só porque quando nós colocamos na posição de guarda, a gente consegue ver tudo o que acontece ao redor, Entendi. mesmo que a gente não esteja presente. Sim. Então, se for necessário, vem e ajuda no embate que for necessário naquele momento. Claro. Mesmo que eu não esteja incorporado no cavalo, se for preciso, eu desço para ajudar no que precisa ser feito. Se Claro. for a energia de Exu resolver, que é a energia mais densa, mais pesada. Claro que sim. E no caso, quando o senhor trabalha incorporado, o que o senhor faz? Depende da demanda que tiver ali, filho. O trabalho é de acordo com a demanda, do que a pessoa precisa, da onde ela esteve, do que precisa ser expurgado no consulente. Claro. Existe muita coisa que às vezes precisa ser expurgado no consulente? Sim, filho. Geralmente quando vem aqui é porque precisa de ajuda. Só que às vezes ele não vem sozinho, ele vem acompanhado. E nesse caso, a guarda tem que ser feita para não permitir aos espíritos zombeteiros que atrapalhem o trabalho da casa. Qual a diferença entre o espírito zombeteiro e o espírito obsessor? O zombeteiro é o espírito brincalhão, que fica fazendo graça, atrapalhando. O espírito obsessor obsedia e atrapalha a sua vida o tempo todo. Como podemos combater a obsessão? Ih, filho, isso é difícil. Porque a obsessão está aqui, ó. Dentro da cabeça de cada um. E depende do nível de obsessão. Sim. Tem a obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Mas a desobsessão acontece, a obsessão, quando você faz o ligador do pensamento. Se você não faz a ligação com o pensamento, você corta o cordão que faz o vínculo para que a obsessão aconteça. Mas geralmente começa tudo daqui, ó. Certo. Como seria a Terra se não tivesse Exu? Se não tivesse Exu, filho, teria os guardiões, que já tem os guardiões. Mas os Exus é o que dão o primeiro embate, o primeiro combate. E aí, dependendo do nível da hierarquia, vem os outros atrás. O Exu, ele pode ser só uma roupagem. E o Exu, ele pode ter a roupagem de Exu, mas também pode vir como um soldado, um guardião. Depende do que ele precise mostrar para que ele está combatendo. Claro. O senhor pode explicar um pouco mais para nós a diferença entre Exu e guardião? O Exu não deixa de ser um guardião, filho. É só a questão do padrão vibratório. Então tem Exu que ele vem como Exu, como vocês conhecem, com essa imagem. E tem outros que precisam vir, dependendo da demanda e de quem for trabalhar e do acordo que for feito, como o general, como o soldado, como o comandante. Isso vai depender da demanda. Mas o Exu, geralmente, sempre é um guardião. Que é quem guarda e quem protege você, para que as demandas mais pesadas assim não cheguem. Claro, isso quando a pessoa permite a ajuda a chegar até você. Comente essa colocação, por gentileza. O inferno está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. E o inferno existe, filho? E o inferno existe, seu Exu? Só o da nossa consciência? Acredito Consciência que sim. pesada? Sim, consciência pesada. Sim. Dependendo de como você trabalha a sua vida, do que você faça, das atitudes que você tome, a sua vida pode se tornar o que vocês chamam de inferno. Aí eu lhe pergunto, e você já foi no inferno para saber o que é o inferno? Sim, né, filho? É. Eu não vou dizer assim, as zonas umbralinas,
que não é um inferno, é um lugar que você precisa passar para você aprender, evoluir e crescer. Mas o que seria o inferno para os encarnados? Essa é a grande pergunta. O que seria o inferno para os encarnados? Já que é a grande pergunta, eu vou fazer. Eu queria ouvir de um encarnado o que ele acha que é o inferno para ele. Que se você botar vários, cada um vai lhe dar uma subjetividade do que para ele seria o inferno. Então, se você geralmente vive onde tudo dá errado, né, onde você não consegue um emprego, você não consegue um trabalho, você não consegue se alimentar, ele chama aquilo de inferno. Mas será que o inferno é só aquilo? E por que você se julgou e se predispôs a ficar naquela posição? Tudo é um ciclo de merecimento, né, filho? Às vezes você fala assim, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? E a pergunta é, você refletiu e viu realmente o que você fez para precisar passar por isso? Porque existe um ditado que diz, tudo que você faz, volta para você, né, filho? Sim, senhor. Se não nessa vida, pode ser coisa de outras vidas. E aí você fica sem saber porque está purgando aqui. Né? Mas se vem pedir ajuda, e com o livre-arbítrio e o poder de Deus, a gente consegue amenizar o processo. Porque a partir do momento que você entende que a partir daquele momento você quer mudar e não quer repetir os erros, se entende que você quer mudar, que você quer evoluir, que você quer sair de onde você está e ir para um lugar melhor. Não é assim, filho? Claro que sim. Mas o inferno é muito subjetivo. É, sim. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço, seu Exu? Isso vai depender do ponto de vista de cada um. Mas se você vive no amor, se você trabalha com o próximo sem desejar um mal, sem querer que aquele ciclo vicioso fique ali o tempo todo, sem cobiçar o que é do próximo, principalmente, você vai ter uma vida próspera dentro das suas perspectivas. O problema do homem é o dinheiro do mundo, que quanto mais você quer, mais você tem. Não se conforma com o que tem ali. Né? Devia dizer assim, é suficiente para eu pagar as minhas contas e para eu viver bem. Mas ninguém está satisfeito, a maioria quer mais do que isso, não é assim, filho? Sim, senhor. Esse é o grande problema. E aí cobiça o que é do outro. E aí vem a inveja, vem a ganância, vem cobiçar o que é do próximo. Sim. E aí você entra naqueles pecados que a gente já conhece, não é assim? Quando fala sobre pecados que já conhecemos, qualquer palavra produz vibrações que atraem as vibrações semelhantes? Sim, filho. Se você sai de casa dizendo, hoje minha vida tá uma porcaria, nada dá certo, dificilmente você vai reverter esse problema. Se você diz, hoje quando eu sair de casa, tudo vai mudar e eu vou fazer com que as coisas trabalhem em meu benefício, geralmente vai mudar, filho. Tudo tá dentro, ó, da cabeça. E muitas vezes o encarnado sabe que está errado, mas continua emanando a vibração de culpa, de pena, de se fazer de vítima. Quando você deixar de se vitimizar, tudo na sua vida vai mudar. Não é assim? Claro. Aconteceu, passou. A partir de hoje, desse momento, de agora, não vou permitir mais que essas vibrações interfiram na minha vida. E aí, fica ali e vai. Mas às vezes a pessoa gosta de passar pelo sofrimento, gosta de se fazer de coitadinho para ter a atenção dos outros, entende, filho? Claro. Esse é o problema. É possível raciocinar imparcialmente? Ih, filho, você falou difícil. É possível raciocinar, ou seja, Raciocinar eu tomar uma entendi. decisão O problema é a outra palavra, imparcialmente, né? sem puxar sempre as coisas para suas preferências pessoais, para a vontade do gozo. É difícil, né, filho? Mas se você se centrar, você consegue. Acho que não 100%, mas consegue ter o discernimento do que você pode ou não desejar e raciocinar para você. Mas você sempre pensa no que os outros vão pensar. E esse é o problema, né?
Eu vou vestir, veste uma roupa e diz assim, eu vesti, eu achei boa, mas quando eu saio na rua e as pessoas começam a olhar diferente, aí você para de se sentir bem e se sente incomodado com o olhar das pessoas. Então, se você parar de se incomodar com os outros e pensar em você, que você está bem, está centrado, está direito, as coisas irão acontecer. Mas o Fio sabe que não é bem assim, né? É. Mas, ô seu Exu, a nossa mente, então, é um aparelho, tipo um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios? Sim, Fio. Sim. Às vezes você entra no lugar, você está feliz, está alegre, tá bem de vida. E aí você entra num lugar onde a energia não está boa. Qual é a primeira coisa que você sente? E tem alguma coisa errada aqui, né? Chega e me dê uma... Aí você às vezes quer sair correndo do lugar e não entende por quê. Porque a sua energia não se afinizou com a energia daquele lugar ou daquela pessoa. Então sim, você consegue captar o que é bom, o que é ruim. Mas muitas vezes você ignora. Quantas vezes a pessoa diz assim, vou sair de casa e você fica ouvindo aquela voz. Não vá por esse caminho, não vá por esse caminho. Aí você assiste e vai pelo caminho. E aí quando acontece a coisa, você diz, mas não era para eu ter vindo por aqui. Então tem o tempo todo, você tem o seu sentido, você tem o seu anjo da guarda protetor que lhe intui. Só que muitas vezes você ignora. Não é esse o problema? Ou não acredita, ou diz essa voz, eu não estou ouvindo, não é minha. Esse é o problema. Se às vezes a pessoa, não, então eu vou por esse caminho que é diferente. Mas às vezes não quer, filho. Precisa passar por aquilo, naquele momento, naquela hora. Mas não é fato que só recebemos os pensamentos que quisermos? Só receberemos os pensamentos que quisermos? Sim, mas quando você aprende a bloquear os pensamentos que você não quer. E a maioria das pessoas não pensa dessa forma, não tem esse conhecimento. Termina absorvendo o pensamento e a energia do outro. Quantas vezes a pessoa está bem e sai do padrão e se deixa influenciar por outra que discutiu, que brigou, que xingou, que tirou você do seu foco principal? Então a permissão vem de você. Se a pessoa falar tudo e você não se permitir entrar naquele padrão, você vai continuar bem. Só que geralmente você entra, né, no padrão. Sempre é assim, filho. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Sim. Procure acender uma luz, filho. A luz cura tudo, trata tudo. Como diz o ditado, a luz no fim do túnel, não é assim? Na escuridão você vai passar, vai ter seus medos, mas vai se apegar, vai chamar por Deus. E no fim de tudo, a luz vai estar lá. Que trevas? O que você chama de trevas? A ausência de luz. Então, se você entra no lugar mais lontado, mas chama por Deus, faz sua oração, mentaliza uma luz e vai, tudo vai dar certo. Mas precisa acreditar aqui. Claro. O que é ser covarde? Tirar a vida é ser covarde? Se Deus fez os filhos à semelhança de si. O certo não era se tirar a vida de ninguém. Sim. Mas acredito eu que dependendo da situação que se precise tirar a vida do outro, sim, é covardia. Não vou dizer no caso de legítima defesa que não tenha jeito. E aí você ou é você ou é o outro. Mas fora isso, filho, eu acho que não deve acontecer. E muitas pessoas consideram que a vida não é nada. Porque tira a vida do outro, ou faz mal ao outro, sem se preocupar com as consequências psicológicas que podem trazer a esse outro. A covardia não é só tirar a vida. Tem também os abusos psicológicos, que dependendo, você mexe mais com a pessoa do que tirar a própria vida, né? Que é a covardia. Aí sim, você pegar uma criança e fazer ali com ela um conversador onde você coloca o medo, coloca a insegurança e ela não tem condições de se defender. Então acho que a covardia é o ato de quando você faz que o outro não consegue se defender, independente de tirar a vida.
Tudo que você pode fazer com o outro, onde ele não consegue se defender por algum motivo, você pode chamar de covardia. O que é melhor fazer? Tirar a vida do outro e ser covarde, ou ser corajoso e tirar a sua própria? E você acha que se você tirar a sua própria, você vai para onde, filho? Você joga as perguntas, eu jogo de volta para você. Boa, boa. Não é isso? Sim. Todo mundo sabe que o suicida não tem paz, não tem espírito. Você não deve ceifar nem a sua vida, nem a vida do outro. Chegam-se muitos atendimentos aqui das pessoas que tentam tirar a sua própria vida. Muitos chegam aqui assim, por causa do processo da doença, da morte, da depressão. E eu digo, você acha que você tirar a sua vida vai resolver o problema que você está passando? Você acha que você não vai purgar do outro lado? Tirar a vida, nem a sua, nem a do outro, filho. É solução para nada nessa vida. Nada nessa vida. O que é ser corajoso? Você levantar da cama todos os dias, achando que aquele dia vai ser um dia melhor do que o outro. Pronto. O senhor é forte? Forte em que sentido, filho? Pronto. Você é perguntador, mas eu também sou. Boa. Claro que sim. O que é ser forte para o senhor? E forte em que sentido, filho? Forte do tamanho, forte do que eu faço, forte em que sentido você diz? Que tipo de força o Cristo espera de nós? De nós encarnados ou desencarnados? Encarnados. Eu acho que a força que o Cristo gostaria é que todos os povos, independente da religião, de onde vem, de como pensa e da língua que fala, se unisse e vivesse todos num mundo melhor, sem tantas brigas, sem tantas guerras, sem tantos desastres naturais. Acredito que era isso que ele gostaria. Mas devido à empáfia e o dinheiro, infelizmente os irmãos terrenos não conseguem acessar, ver diferença em tudo, na roupa que veste, na que a pessoa come e como a pessoa fala, até isso incomoda o outro. E não deveria haver essas diferenças. O Cristo vê todos nós iguais, como nós somos, independente de cor, raça, religião, credo. Claro que sim. Qual foi a sua maior conquista? Xixi, a maior conquista para mim foi sair da roupagem que eu tinha e do pensamento que eu tinha, que quando começaram a trabalhar com o meu cavalo, eu vi que eu era muito mais do que eu podia ser. E agradeço muito por isso. Porque se eu não tinha o conhecimento de poder ajudar o outro, ajudava pelo instinto, pela vontade de ajudar, mas não com o conhecimento que eu tenho hoje. Então isso para mim é uma grande vitória, onde eu era arqueado, meus pés eram tortos, o cavalo não conseguia andar direito, porque era como eu conseguia vir para ela. E aí com a evolução, com os estudos, com as feituras, com o conhecimento, ela evoluiu e eu consegui evoluir com ela. Então acho que é o grande merecimento e a conquista da minha vida foi ter evoluído junto com o cavalo que eu acompanho. Claro que sim. Qual a diferença da evolução para o espírito e para o encarnado? Chifre, eu não vejo diferença. Eu vejo que se o encarnado evolui, o espírito que ali utiliza da matéria evolui junto. Acho que é uma troca.
de conhecimento. Muitas vezes nós espíritos temos o conhecimento, mas se a matéria não tem, ela não consegue acessar o conhecimento. E aí muitas vezes quando falamos as coisas, ela questiona, tá certo, tá errado, é isso mesmo? Que é o questionamento normal de todo ser encarnado. Mas quando a evolução é conjunta e um aprende a confiar no outro, os passos são dados juntos e os degraus também são subidos e construídos de forma unida um com o outro. Quando se fala em extremismo, muitas pessoas buscam no vício, no exagero, uma afirmação da sua personalidade ou tapar um buraco interior. Isso tem preço? Dependendo do que você ofereça, filho, tem um preço. Infelizmente, nós sabemos que existem os pactos. E se você pactua ou promete alguma coisa, você vai ser cobrado mais na frente. Então, se você tem um vício, se você quer se curar, procure ajuda, mas não faça a troca. Porque se você troca, alguma coisa vão levar de você. Quando alguém diz caminhe firme, o que isso quer dizer? Caminhe firme, filho. Passos firmes, cabeça erguida, coração batendo e acreditando que tudo vai dar certo na sua vida. É uma metáfora, né? Assim que vocês falam? Então, é isso, filho. Cabeça erguida, coração aberto, passos firmes. E como eu digo muitas vezes quando a pessoa vem aqui, quando você passar pelaquela porta, eu não quero mais choro, não quero mais arrependimento e não quero mais essa dor no peito. Ao passar pelaquela porta, seja uma nova pessoa e acredite que tudo na sua vida vai dar certo. Se você não acredita, não dá, né? Assim, filho. Claro. Como a gente sabe que está no caminho certo, segundo Exu? Filho, o caminho certo é o caminho da verdade, é o caminho da lealdade, é o caminho de não fazer mal para o outro, de não julgar os outros e de acreditar que você é capaz. Claro. Mas é muito difícil não julgar o outro. Não é assim? Sim. Quando o ser humano aprender a não julgar o outro e olhar primeiro para si, o mundo vai dar um grande salto na evolução. Não julgar a aparência, não julgar como anda, não julgar como fala, com a roupa que está vestido. Apenas acredite que o ser humano que está ali na frente é tão bondoso quando vai mexer. Claro que sim. Como que o senhor ouve ou recebe os pedidos que são feitos a Exu na Terra? Filho, tem gente que diz que pede Exu, mas não está pedindo Exu não, né? Esse é o grande problema. Se o Exu ele trabalha na base da lei, na base do que é certo. E nem todos os pedidos que são feitos, você sabe disso, são na lei, no que é certo. Então eu procuro trabalhar e ajudar quem faz as coisas certas. Não faço amarração, não dou dinheiro de loteria, né, que o povo pede de jogo. Não, isso não, filho. Só trabalho na lei do que é certo para ajudar você, a ajudar você ao próximo e ao próximo e ao próximo. Claro. Seu Exu, se na Terra existe uma lei que contradiz uma lei espiritual e virou regra, norma da sociedade, o ser humano deve obedecer à lei humana, mesmo que ela vá contra a lei espiritual? E tem algum assim, filho? Olha, deve ter umas par, né? Não, eu tô perguntando. Você pergunta, eu pergunto também para você. E tem alguma lei terrena que anule a lei espiritual, filho? Tem lei do aborto, por exemplo, em alguns lugares. Tem a lei que pode praticar eutanásia, morrer antes da hora. Tem a lei que pode condenar a pessoa à morte. A questão do aborto, eu acho que é relativo, né? Então, se você foi violentado e aquilo não é desejado,
E não sei se você vai amar essa criança como deveria. Então, assim, existem coisas que eu penso da seguinte forma. Existem exceções. A eutanásia eu não sou contra. Você tem que ficar ali, até porque se você ainda não conseguiu desencarnar, alguma coisa você precisa purgar, né? Enquanto o coração bate, tem a vida. Então a eutanásia não, mas isso geralmente os médicos e as pessoas não querem fazer, né? Porque eu acho que é um assunto que mexe muito com a opinião de cada um. Né? E como eu digo, às vezes o que é certo para você não é certo para o outro. Mas nesses casos de eutanásia mesmo, dificilmente a gente vê se enxergar o fim, né? Assim. Eu não vou citar um exemplo por Fio, que aí o Fio vai me dizer. Agora como é que faz, já que você é perguntador. Tem uma religião que diz que não permite a doação, a troca do sangue. Não é assim? Não tem uma religião que é assim? E aí eu lhe pergunto, vai deixar morrer? E aí como é que faz? Pois é. Então tudo se tem uma pergunta, tudo se tem um porquê. Mas não estou aqui para julgar a opinião do outro. Só estou para ajudar. Se no final das contas decidir receber o sangue para salvar a vida, que eu acho que é o mais importante, é válido. Se na cabeça dele achar que não e quer carregar o peso daquela morte nas suas mãos, é válido também, filho. Cada um carrega a cruz que consegue arrastar pelo caminho. Claro. Mas é difícil. É difícil? É difícil, não é difícil, filho? Se fosse você, como você ia fazer? Não é fácil. É uma decisão que só quem está ali na pele é que vai sentir o que precisa fazer. Claro. Esperar o avião passar? Sim, aqui tem muito. Seu João Caveira, o senhor é um Exu de lei? Sim, Sim. sim, filho. O que é ser um Exu de lei? O Exu de lei é aquele Exu que não faz as coisas erradas, filho. Né? Que não faz aqueles trabalhos de amarração, que não faz aqueles trabalhos que é o corte que vai cobrar do outro. Quem sou eu para cobrar do outro, filho? Não é assim? É aquele Exu que quer o certo pelo certo e não o certo pelo errado. Então, se aqui é uma casa que se trabalha com os desmanchados das coisas dos outros e a gente vê o que o ser humano é capaz de fazer com o outro. E isso é difícil, filho, e isso me dói, porque o povo não conta dinheiro, nem conta trabalho quando quer fazer mal pro outro. E aí eu lhe pergunto, alguém foi lá e pegou a oferenda que deu? Foi um Exu de lei? Não, filho, não foi. Foi um Exu também? Aí agora eu jogo a pergunta para você. Olha aí. Qual é o conhecimento que você tem de Exu? Bem, filho. E aí eu lhe digo, o Exu da ordem da lei divina vai fazer mal pro outro? Normalmente não, né? Então aí eu lhe pergunto, e quem foi aquele que foi lá comer? Alguém que se diz um Exu. Claro. Ou um escravo, o filho sabe o que é escravo? O que é um escravo? Pronto, o escravo é aquele espírito que come, que bebe e que vai fazer alguma maldade, quando para isso ele é pago. Geralmente é pago com a comida, ou com sangue, ou com a oferenda. Aí ele se diz o Exu, mas Exu de lei não faz essas coisas. Entendeu agora a diferença? Entendi. Né? Se tem casas, o filho sabe que tem casas que não trabalham para o bem, que fazem trabalhos para desligar o ser humano dessa vida ou para atrapalhar a vida da pessoa. E aí eles fazem uma oferenda, geralmente com carne, com sangue, e chamam alguém para vir comer, que eles se dizem um Exu. Mas um Exu de lei não trabalha dessa forma. Mas ele se diz um Exu. Claro. Que nem o Fio se presenciou aqui no dia da limpeza, Olha lá. né? Ele veio se mostrando como um Exu. Ele falava Mas caveiro, Exu, não falava? é porque ele viu eu, filho. Entendeu agora? Sim. Quando o cavalo foi tirar da menina,
Ele viu a minha face como eu sou. E ele gritava porque ele viu como eu sou de verdade. E aí ele ficou amedrontado. Mas ele veio te dizendo que era um Exu, mas não era Exu nenhum. Porque um Exu não faz aquilo com o outro. Entende? São espíritos de baixa vibração e que se denominam Exus. Claro Mas que sim. até onde eu sei, o Exu de lei não faz mal para o outro. Está aqui para ajudar, para cobrar o que é certo. Mas não estou aqui para julgar ninguém. Claro. Até porque, se Deus nos julga, e eu sou um soldado de Deus, e Ele pega o amor e a caridade, por que eu vou julgar? Claro que sim. Exu também é repreendido? Se fizer coisa errada, qualquer espírito é repreendido, independente de Exu, né, filho? Mas geralmente não é o espírito que faz errado, é o médium, o aparelho, como vocês chamam, por não ter o conhecimento, e aí pode fazer a coisa errada, né, filho? Se você passa um banho, se você passou uma folha, se você passar uma oferenda, você tem que ter o mínimo de conhecimento para saber se é certo ou se é errado. E se existe um filtro entre a entidade e um médium. Mas muitas vezes as pessoas ignoram esse filtro e se usa da entidade para dizer que foi a entidade que disse. Entende, filho? Claro. Aí eu lhe digo, muitas vezes não é o Exu que é ruim, é o médium que incorpora aquele Exu que é uma índole duvidosa. Como a gente faz para saber se o espírito ali incorporado é do Exu ou é outro se passando por ele? Sim, filho, aí você tem que ter um nível de conhecimento, né? Aí você vai reconhecer o padrão vibratório, que geralmente é diferente. Ou se você vai ter a mediunidade da visão, que você vai ali ver se é ou se não é. E se você não vê, segue a intuição de quem está ali lhe acompanhando. Que geralmente, se você confia no seu guia, o seu guia lhe mostra o que é e o que não é. Claro. É que para vocês que não estão acostumados, realmente é mais difícil olhar e dizer é ou não é. Mas geralmente o guia que está ali, ele tem o discernimento para lhe dizer se o que está ali é ou não é. O que acontece com o médium quando ele finge estar incorporado? Ih, filho, acontece coisa, né? Porque se o guia está ali e você está numa corrente onde você está protegido, o guia está protegendo você das demandas que ali estão, né? Assim? E aí muitas vezes, quando se trabalha numa casa onde se finge, agora você tem que saber o seguinte, filho, tem duas coisas. Tem o fingimento e tem a irradiação. Aí você vai perguntar, qual é a diferença? Sim. O fingimento, ele está fazendo um teatro que tem alguém ali. E a irradiação, o espírito está próximo, mas não está ainda acoplado. Então, muitas vezes, o médium acontece o animismo. Ou seja, ele faz porque ele acha que tem que fazer, mas o espírito está próximo, mas ainda não acoplou. E o fingimento de verdade, geralmente nas casas sérias, vai lá e conversa com a pessoa e pede, né? Suspende e pede para sentar e ficar ali quietinho, né? Até a pessoa entender, porque não vai chamar atenção também na frente dos outros, né? Para se humilhar a pessoa que está ali, né? Tudo tem a forma de você explicar e conversar. Mas muitas vezes não é o fingimento, filho, é a irradiação. O espírito está próximo e como você ainda não entende o que é acoplamento e o que é irradiação, você pode se deixar se levar por um momento. Como faz para criar essa fortaleza interior para não deixar se levar por um momento? Filho, isso é difícil. É os fortalecimentos, filho, que a gente perde quando vem para o atendimento da casa. Faça o seu banho de folha, faça a sua oração, se proteja, coloque suas guias. Acredite que você vai fazer um bom trabalho.
Mas às vezes as pessoas vêm das bebedeiras, vêm das farras, não se cuidam, não se preparam, e aí seu padrão vibratório não está autossuficiente. Quando o seu padrão vibratório está muito baixo, você permite que esses espíritos se aproximem e façam mau uso da matéria. Ai. Então você, que se a fortaleza é sua, o corpo é seu, mantenha ele sempre equilibrado, para que as coisas não aconteçam. Tem jeito errado de desenvolver mediunidade? Chifre, eu não vou dizer assim, jeito errado. Eu vou dizer caminhos que talvez não, os espíritos ou os guias não concordem. Porque também isso vai de casa para casa, de pessoa para pessoa. A única coisa que eu não aconselho jamais na vida é você desenvolver a sua mediunidade sozinho. Acho que tem muita gente que incorpora em casa. Incorporar em casa não é bom. Você tem que ter as suas firmezas, tem que ter as suas proteções. Senão você pode abrir portais que você não tem nem noção do que você está chamando das dimensões. Entende? Então não acho que talvez seja errado. Eu acho que seja mal direcionado. Claro que sim. O senhor prefere permanecer na espiritualidade ou reencarnar? Chifre, eu já reencarnei tantas vezes que acho que agora é só na espiritualidade mesmo, é o meu trabalho. Acho que pelos anos que eu tenho de trabalho eu não consigo mais encarnar. Agora acho que meu destino é trabalhar para a espiritualidade. Claro. O senhor trabalha na luz de qual orixá? Te falar o Exu da linha de que João orixá. Caveira é. E Exu não é um orixá? Tem o Exu orixá e aí cada espírito na linha de Exu vem na ordenança de um orixá, né? O senhor vem na qual? Fio, é o que eu estou lhe dizendo. Se você considera o Exu como orixá, ele não vem na dos outros orixás. Pronto. Se você considera que o Exu não é um orixá e ele vai vibrar na linha, por exemplo, muitas vezes você fala assim, Exu caboclo, o exemplo, o caboclo do meu cavalo, o caboclo pena banca, vibra na linha de Oxalá. Isso, e o senhor? Mas se eu sou um Exu e o Exu é orixá, eu vibro como orixá. Entende? Como eu sou Exu Caveira, eu já trabalho na linha do cemitério, lá das calungas, daquelas dispensas de lá. Mas aí você já vai achar outros que trabalham na rua, já vai achar outros que trabalham no mangue, aí vai depender da qualidade do Exu que ele atenda. Claro. Mas é que eu estou lhe dizendo, tem gente que não considera o Exu como orixá. Eu considero o Exu como orixá. E trabalho na linha do orixá Exu. Ah, pronto. Entendeu agora? Ponto, claro. filho. Claro. É que você faz umas perguntas às vezes que é difícil para nós O senhor me entender. perdoe, viu? Não, filho, fica à vontade. É que você fala bonito. O senhor, na espiritualidade, segue ordem? Sim. O senhor já disse, não vou seguir essa ordem porque eu não gostei. Chifio, muitas vezes as ordens que vêm lá de cima são ordens certas. Nunca aconteceu de eu dizer que não ia fazer porque achava errado. Eu já desrespeitei alguém que pediu para eu fazer, alguém encarnado. Mas da espiritualidade sempre vem as ordens corretas. Existe livre-arbítrio? Sim. O que é? É o seu direito de decidir se você quer fazer ou não. O que é certo e o que é errado. Se não está tudo escrito, como as pessoas conseguem prever? As pessoas não. Os espíritos superiores conseguem prever o futuro. Chifio, eles não preveem o futuro escrito como o povo diz que vai acontecer. São caminhos que podem ser traçados e podem acontecer, dependendo do rumo que a humanidade tome ou não. Mas não há uma certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. Você já viu falar do fim do mundo quantas vezes, filho? Realmente. E quantas vezes o mundo disse que ia acabar e não acabou? Claro.
Então hoje é sempre assim. Eu acho que prever o futuro é uma coisa muito difícil, porque o futuro depende de como você caminha, de como você se apresenta, de como você trabalha. Então, se você se melhorou, acredito que seu futuro possa melhorar também. É o seu livre-arbítrio de naquele momento decidir, não, eu vou parar e agora eu vou seguir pelo caminho certo. E aí seu futuro vai mudar, não é assim? Claro. Tem pessoas que são presas por crimes que se cometeram e na prisão se convertem e quando saem de lá o futuro muda, não é assim? E já tem outros que não acreditam que saem de lá piores do que entraram. Então, o que é o seu livre-arbítrio de dizer, não, o erro foi meu, a partir de agora eu vou mudar. Ou não, gostei da vida e vou ficar. Não é assim? Claro. Porque quando a gente diz assim, se você foi preso, todo mundo diz assim, ah, não tem jeito. Mas tem sempre os que tem jeito, não é assim? Sim. Então o futuro não pode ser mudado dependendo de como você caminha. Realmente. Então eu acho que prever o futuro com 100% de certeza é difícil, porque se for pela previsão do futuro do povo, aí o mundo já acabou não sei quantas vezes. Claro que sim. Não é assim, filho? É. Todo ano, se assim, era em 2000, aí agora vem o que? 2000, não sei, né? Sempre na virada de 90 para 2000, e aí não foi assim sempre? Só que se continuar assim, eu não duvido que acabe não. Até porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Para ir para a fase da regeneração. Depende do quê? Só depende da humanidade, filho. Claro. Exu precisa de entrega na encruza para ficar forte? Acho não, filho. Para ficar feliz? Para me proteger? Para que Exu precisa de entrega na encruza? E quem disse que Exu precisa de entrega na inclusa, filho? Aí são vocês encarnados que dizem isso. Se você firma a sua força, se você acredita no guia que te acompanha, é assim, filho? Se você crê que ele vai lhe proteger de tudo, você é primeiro que assim, filho, ir na encruzilhada de noite é um perigo danado. Você concorda comigo? Sim. Aí o povo diz, vai lá, bota uma cachaça, acende uma vela e só vai embora quando a vela terminar. Só que nesse meio tempo pode vir alguém ali e se aproveitar de você. Então acho que não precisa ser na inclusa. Se você pode até oferendar para Exu, mas no lugar certo. E não na inclusa. Se assim você acredita que esses elementos vão trazer manipulação, vão trazer força para você. Mas não precisa ser na inclusa. Ô seu Exu, o senhor consegue abrir o olho do aparelho? Vou Sim. mostrar para o senhor aqui um animalzinho que chegou aqui. Sim. E a gente vai fazer uma questão e estudar até onde existe humanidade em Exu. Exu pode segurar um animalzinho? Pode, Mostrar filho. aqui as Por pessoas. que não? Olha aí. Tá aqui um animalzinho. Estamos aqui com um Exu de cemitério segurando um animalzinho. Sem problema nenhum. Por que, seu Exu? As pessoas têm essa ideia de que vocês não têm mais essa humanidade. Finge, filho. Todos nós temos uma humanidade. Todos nós temos o poder de modificar o que os outros pensam da gente. O problema é que o pessoal não vê Exu como Exu. Uhum. Vê Exu como um... Como eu posso dizer a você, filho? Um pau mandado para fazer as coisas que você não tem coragem de fazer. Não é assim? Você não tem coragem, manda o espírito lá fazer. Sim. Mas o Exu de lei não faz isso. Olha aí. Eu não sou par mandado de ninguém. Eu mando na minha vida e só sigo a ordem das leis maior. O que o senhor sente por esse bichinho? Chifre é um bichinho pequeno que precisa de cuidado, né? É. Chifre, só isso. Então, É um ser vivo, se você trouxer uma planta, eu pego a planta também. claro. É um ser vivo como qualquer outro. Um bebê de colo. Sim, filho. Deixa eu pegar ele. Então aqui, pela primeira vez no diálogo com os espíritos, tivemos um Exu, ainda por cima um Exu de cemitério, que lida com espíritos realmente difíceis, né? E ele segurou aqui então o nosso bichinho, tão lindo, Não vejo por que não. e mostrou aí a E não tem humanidade. nada, o povo que não tem cuidado, não querem ter cuidado, filha. Eu sei, eu peguei aqui agora, filha, não tem nada. Não querem ter o trabalho, não é assim? A senhora tá ótima. Graças a Deus. As pessoas têm essa ideia de que o Exu não pode pegar criança Não, no colo, filho. Gente, e filho. muito menos esses bichinhos de Não, Deus. meu filho, tem isso não. Ele tá dormindo na minha mão. Sim.
Ele agora toma energia para tudo quanto é lado, porque ele ia descansar. Que lindo. Graças a Deus. Então, a gente deve olhar os Exus e as pombogiras como seres humanos tão humanos quanto nós. Espíritos Ah lá. tão bons quanto a humanidade é boa. E como eu digo assim, não são os Jesus e as pombagiras que são ruins, são os médios que trabalham com ele, né? Que é o livre-arbítrio de cada um. Que é desse anjo. Então, Você já ouviu agradecer isso? a E participação. eu vou lhe Obrigado, repetir. viu, cachorrinho? Não existe magia branca e magia negra. Você já ouviu isso, não já? Sim. Existe magia. Quem vai determinar se é branca ou se é negra é quem vai manipular os elementos. Claro. Não existe magia branca ou magia negra. Existe o que vai magia. determinar É quem vai manipular. Olha aí. Claro. Então, o senhor pode dizer qual a diferença entre magia negra e magia branca? É a mesma intenção, filho. Qual é a diferença de uma coisa ruim para uma coisa boa? Claro. A magia se torna negra quando você coloca a intenção ruim de destruir o outro, de acabar com o casamento do outro, de acabar com o trabalho do outro, até de tirar a vida do outro. Sim. Quando a magia é boa, quando ela tenta reverter isso, quando ela traz prosperidade e amor para a sua vida. Claro. Alguns espíritos, quando incorporam, deixam o olho do médium vermelho. Sim, filho. É um efeito físico. Se esse? você está falando do cavalo, eu acho que ela está ficando com o olho doente mesmo. É. Aí não um efeito fica, da não. sua incorporação. Não, filho. Eu acho o olho dela que está ficando doente mesmo. Aham. Desde antes de ontem que tá assim, então. Olha. Mas não tem o efeito de ficar com o olho, não, filho. Claro. Dói incorporar Exu? Não, de filho. É difícil assim, se você está num padrão vibratório mais alto e por um motivo que aconteceu ali, você precisa incorporar um Exu. Aí é mais difícil porque você tem que baixar o padrão vibratório para incorporar. Sim. Mas não dói nada. Claro. Existe diferença entre incorporar um caboclo e um Exu? Sim, filho, o padrão vibratório é diferente. Claro. É mais fácil você incorporar um Exu do que um caboclo. Claro. É mais fácil você incorporar um caboclo do que um oriental. Olha. Então, dependendo da entidade, os padrões vibratórios são diferentes. Então, exemplo, para você descer de um oriental para um Exu, o médium vai sofrer muito mais, porque são padrões vibratórios diferentes. Sim. Mas é o sofrimento do corpo, não a dor. O incômodo de ter que baixar o padrão. Mas se o médium se concentra, consegue. Consegue. Mas dor, não. Dor não. Claro. Ah, é daí que você tira as perguntas, né? Você vai abrindo aqui no aleatório, né? E às vezes sempre sai uma coisa de tão profunda. Quando diz aqui, ó, não seja ingrato. Qual que é o preço da ingratidão? Ele faz umas perguntas. Às vezes a gente está ingrato, aí o outro, a gente vai pedir favor de novo, depois não faz mais, né? Sim. Aí eu lhe pergunto assim, é ingratidão de verdade ou é como você tratou o outro? Olha aí. Às vezes não é ingratidão, às vezes a pessoa vem brigando, vem xingando. E se você briga e se você xinga é a mesma energia. Se você respira fundo, trata com amor, e aí com a voz mais baixa, mais tranquila, você quebra o que a pessoa está fazendo, não é assim? É. Agora se você vai com grito, você recebe grito. Claro. E aí depois a pessoa até se sente constrangida porque ele tratou mal. Da forma que você não emanou o mal para ela, né? Se Exu está aqui incorporado, e aí eu dou um nome de uma pessoa que está ruim, o senhor mesmo consegue tratar dessa pessoa à distância? Depende da demanda. Aham, Se for de saúde, não, porque eu não trabalho com saúde. claro. Se for o espírito, eu posso tentar fazer uma limpeza, mas geralmente não é bom só um médium, uma corrente de médios, porque um limpa, o outro protege, o outro blinda. É um trabalho conjunto. Claro, claro que sim. Entendi. A gente está chegando aqui nos minutos finais. Quais são os três conselhos que o senhor dá para os médiums iniciantes? Procure um bom lugar para desenvolver a sua mediunidade. Procure um bom lugar. Para Certo. desenvolver a sua mediunidade. Sim. Segundo, jamais, em hipótese nenhuma,
incorpore na sua casa, principalmente se for iniciante. Jamais faça isso, porque vocês não têm noção dos portais que podem ser abertos e dos espíritos trevosos que podem chegar. E terceiro, confie, confie e confie. Confie, confie, confie. No quê? Em você. Ah. Se vocês não confiar em você, quem vai confiar, filho? Ah. Tem Claro. que começar de você. De achar que não é coisa... Até porque no início você acha que é coisa de sua cabeça. Você fica no questionamento, sou eu, é o espírito, é coisa da minha cabeça, não é? São questionamentos que acontecem. Mas se você confia, tudo se evolui. E lembre-se, muitas vezes você recebe um guia e você não consegue que ele fale. Não porque ele não fala, porque você ainda não tem o conhecimento para fazer ele falar. Mas tudo é uma caminhada espiritual. Um degrau de cada vez. Primeiro irradia, depois acopla, depois ouve, depois sente, depois fala. Então se você já quer falar logo, já não vai dar certo. É legítimo querer saber o nome do nosso guia e perguntar aos espíritos incorporados? Eu costumo dizer, a necessidade do nome é sempre do outro. Porque se você perguntar quem sou eu sou um Exu. O nome é que as pessoas querem fazer essa ligação. Mas geralmente no início, muitas vezes, pode acontecer do guia não dar o nome, porque o médium não está preparado. Ou porque a necessidade do desespero do médium, eu acho que aquilo ali não vai acrescentar no desenvolvimento dele em saber o nome. O nome é só uma forma de vocês chamarem. O que importa é a energia que ele vai trabalhar. Claro. Mas todo mundo quer saber o nome, né? É. Claro que sim. E ele, ixi, meu cavalo não é. Eu não disse João, ela sabia que era o Exu Caveira. João Caveira foi muito tempo depois. Mas no início ela só sabia que era o Exu Caveira. E aí depois, com o tempo, com as conversas, com a evolução, com as mudanças, foi que eu dei meu nome todo. Pronto. Graças a Deus. Então aí, vou pedir a mensagem final do primeiro Exu que no diálogo com os espíritos segurou um animalzinho na mão. Sim, filho. Que antes de vocês julgarem o outro, olhem para dentro de vocês. Quando você olha para dentro de você mesmo, que você reflete, que você medita e que você pensa, toda a sua visão do outro vai mudar. Então, antes de julgar o outro, julgue a você mesmo. E ninguém quer ser julgado, né? Assim, filho. Essa é a mensagem. Gratidão. Claro, Exu! Claro, meu filho. Salve, seu João Caveira! Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade De de nada, estar filho. com voz no diálogo com os espíritos. Sim. Gratidão. Pode levantar? Pode sim, senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Louvado seja. E como eu digo muitas vezes quando a pessoa vem aqui, quando você passar pelaquela porta, eu não quero mais choro, não quero mais arrependimento e não quero mais essa dor no peito. Ao passar pelaquela porta, seja uma nova pessoa e acredite que tudo na sua vida vai dar certo. Se você não acredita, não dá, né? Assim, filho? Claro. Exu precisa de entrega na encruza para ficar forte? Sim, não, filho. Para ficar feliz? Para me proteger? Para que Exu precisa de entrega na encruza? E quem disse que Exu precisa de entrega na encruza, filho? Aí são vocês encarnados que dizem isso. Se o Exu ele trabalha na base da lei, na base do que é certo. E nem todos os pedidos que são feitos, você sabe disso, são na lei, no que é certo. Então eu procuro trabalhar e ajudar quem faz as coisas certas.
Mas às vezes as pessoas vêm das bebedeiras, vêm das farras, não se cuidam, não se preparam, e aí seu padrão vibratório não está autossuficiente. Quando o seu padrão vibratório está muito baixo, você permite que esses espíritos se aproximem e façam mau uso da matéria. Então você, que se a fortaleza é sua, o corpo é seu, mantenha ele sempre equilibrado, para que as coisas não aconteçam. Se você firma a sua força, se você acredita no guia que te acompanha, é assim, filho. Se você crê que ele vai lhe proteger de tudo, então acho que não precisa ser na inclusa. Se você pode até oferendar para Exu, mas no lugar certo e não na inclusa.